pinturas, não, já conheço as tuas pinturas, sempre fui apaixonado por elas, essa coisa da saturação que vem já presente na cerâmica. E uma vez houve umas histórias que contaste, já tem por aí 10 anos, da sua pintura, que envolvia essa ideia de bastante elementos, bastante gente, bastante formas, cor, e quase que não habita no trabalho, num espaço de silêncio cromático, mas assim, está sempre muita densidade, permanentemente. Sim. Bem, isso é como para quem já teve uma experiência de delírios tremens. Delírios tremens. Que delírio tremens é uma situação que ocorre quando o indivíduo tem um consumo excessivo de álcool. E quando chega na fase de abstenção, quando o organismo começa a repelir o álcool, a pessoa começa a ter crise de identidade. E tendo essa crise de identidade, no primeiro, segundo dia, porque ele perde o sono, tem falta de água, a consequência é ele começar a ouvir vozes. E essas vozes não cessam. E são muitas, quer dizer. Então, essa pessoa fica em estado de confusão. E o meu trabalho remete-nos a isso porque tipo, há quanto tempo o mundo existe? Partindo do princípio que uma alma nunca desaparece. Se o mundo tem milhares de anos, significa que onde nós estamos aqui, estamos numa aglomeração por causa da quantidade de indivíduos que já nos antecederam. Portanto, esta coisa da multidão, talvez seja mais por uma questão de uma experiência particular. Cresci sem muito amparo, sem muita gente, só um pouco mais tarde, quando fui ao internato, e comecei a sentir-me mais com alguém. Mas vivi mais tempo estando ali longe, por exemplo, na rua, sem ninguém estar a proteger ou você com medo. Então sempre tive uma ideia de ter alguém ou mais pessoas para estarem comigo. E essa ligação veio mais na aprendizagem. No início eu fui muito influenciado, no início, na Escola Nacional de Artes Visuais. Já tinha um pequeno interlúdio, mas da obra de Miguel Ângelo, principalmente as pinturas da Capela Sistina, com a obra como O Juízo Final, não é? E que tem essa coisa toda da aglomeração, os seus desenhos. E mais tarde, quem consegue sintetizar aquela ideia de juízo final foi o Peter Paul Rubens, não é? Então, aquele tipo de trabalho me cativou. Não na ideia de como eles trabalhavam, como posso dizer, dos anjos, de voar e tudo. Mas na nossa realidade, aqui em Moçambique particularmente, ou na nossa cultura, nós temos duas formas de acreditar na existência humana, que é nós que estamos aqui neste espaço físico, que vivemos sobre o céu e a terra. Para a concepção, digamos, universal, temos anjos, mas para nós, o Deus está lá no céu. E para nós, africanos, em algum momento, os nossos antepassados estão na terra. Não é? Então, estão na terra, mas as pessoas, quando nós dormimos, aqueles supostos feiticeiros voam. Não é? Em contradição com a ideia dos anjos ou da busca de Deus. Então, o meu trabalho entrou nessa questão da exploração da linha do horizonte no espaço físico, o espaço-tempo compacto onde nós estamos, as nossas crenças do ponto de vista da realidade nossa, da proveniência. Por quê? Porque muitos dentre nós, quando são mais novos, são dados um certo tipo de remédios tradicionais, às vezes são apresentados a espíritos através de uma pequena cerimônia que envolve um pouco de vinho e rapé, a dizer aos antepassados, dão-te um nome que tem a ver com essa coisa de um indivíduo que viveu um pouco antes na linha da família. Mas também temos a crença de um ser mais, digamos, também benevolente do lado de lá.
Então, meu trabalho, na verdade, espelha essa particularidade desses mundos que nós vivemos. E, quer dizer, a maior parte das pessoas aqui vive isso. Nós acreditamos na existência de Deus universal, mas também acreditamos num certo grupo de nossos que vão nos guiando dia a dia. Então, como pode ver, essa parte normalmente é que é esse mundo nosso. Mas por causa da crise de identidade que algumas pessoas foram impostas, o mundo lá que às vezes chamam do antepassado, claro, não é muito não é fácil de decifrar e não é fácil também ser traduzido nem numa obra de arte. Mas isso é uma ideia sobre como eu penso sobre disso, sobre como posso dizer, uma procura de cura, um estado constante de procura do bem-estar, de estar com pessoas, de poder ficar feliz. Então, e na pintura, de uma forma inconsciente, sempre aparece. Mas isso surge por quê? Porque durante muito tempo não sabia o que devia fazer. Tive as técnicas, depois temos a nossa gênese, temos os grandes mestres nossos, mas como é que tínhamos que ter uma particularidade? Então, eu usei a capacidade técnica do desenho da figura humana, porque o desenho da figura humana é quem, às vezes, associa-se ao europeu. Eu acredito que isto só tem a ver com quem tem capacidade de ver e analisar. Se não fosse isso, não teríamos as esculturas do Benin. Eu vejo isso, é interessante. Os egípcios também trabalharam com isso. Então, eu acredito que os grupos, de uma forma particular, sociais em África, decidiram que podiam traduzir a coisa daquela forma como já vimos com a cerâmica. Por quê? Porque é a maneira como eles traduzem esse teu antepassado. Há uma fortaleza dele, que não pode ser normal. Né? A figura humana é normal, nós somos normais, estamos a nos a ver. Mas já aquelas figuras são mais para, fantasiar a realidade. E nós, nesta época, com os meios que temos, e a capacidade de análise, de pensamento que temos, e também de escolha, eu decidi que podia explorar isto como projeto, não como um resultado final por si, como um projeto por um período. E esse período, para mim, até por causa de não ter exposto esses trabalhos todos, que é um desafio que estamos agora a ter, era que de 2009 a 2019 eu devia cessar com esse projeto que estamos a ver. E de 2019 para cá, a minha ideia é já começar a associar a linha gráfica da minha escultura cerâmica, o desenho e a pintura. É essa a minha ideia que por exemplo, provavelmente havemos de ver na minha imigração. Mas sempre eu regresso a olhar para fazer bem. Porque... Tu acreditas que as coisas podem mudar com um tempo determinado? Tem uma data para mudar a maneira de ser, de pensar, de agir? Não acredito nisso, mas só crio balizas, não é? Essas balizas, esses limites me dão um pouco mais de chance para trabalhar dentro deste meu projeto. É sempre aberto para outras iniciativas, mas com uma forma, como falávamos, uma forma do meu manifesto particular. Tipo, do período X, aquele período, trabalhei dessa forma, que eu preciso de fazer um paper, eu fazer uma espécie de meu relatório, trabalhando nisso, porque é uma pesquisa, com minhas notas, e tipo, o que eu explorei, qual o tipo de grupo de focal. Porque se formos a ver aqui, é uma coisa que não foge. Eu aqui trato da cerimônia, por exemplo, do curandeirismo, neste trabalho. Trato sobre isso neste trabalho. E o curandeirismo tem uma ligação enorme sobre bens de prestígio. É preciso que se saiba. O curandeirismo, a invocação dos espíritos. Os espíritos são soberbos. Sempre querem boas coisas. Ou querem uma boa mulher, ou porque querem o lobolo, porque eles sempre estão lá. Eu trato disso, mas já dessa nossa forma, não efetivamente na busca já do metafórica, como posso dizer, da máscara, não é? De ocultar. Aqui tento trazer essas coisas. Mas também há uma ligação enorme sobre o que nós vivemos. A gente, na televisão, a maneira como a nossa sociedade dá influência, a universalidade da maneira de vestir, como nós temos agora. Eu exploro a questão da moda,
nesse trabalho, né? Porque é o que nós vivemos neste momento. É uma realidade. Não é efetivamente a ideia de traduzir isso, mas é o que quando vou ver televisão, né? Estou a ver isso. Então eu tento trazer isso no meu trabalho, não é? Mas sem descurar, não é? Da cor, que sempre é essa da terra, da textura, não é? Que é essa ligação que como ceramista sempre está lá, essa cor. Mas essa cor, se formos a ver bem sobre a nossa pintura, voltamos para mesmo um pouco o Manqueu, o Sansão Coça, próprio Malangatana, Gumatzi, não é? São cores que eles também sempre usam. E não, muitas das vezes tentei, como aqui, trabalhar com essas cores frias, mas sempre há uma coisa que remete-me sempre nessas cores que nós temos, acho que da própria terra. E isso já não é uma questão de decisão individual. Quando nós começamos a trabalhar mecanicamente, automaticamente, as coisas só acontecem. Já não é a mesma coisa como metódica, tipo, é assim que eu não posso fazer porque não quero. É tipo, imigro, não é? Exorcizo e já estou lá. Quer dizer, numa coisa tipo, em transe. Sim, acontece várias vezes isso, que já não tenho controle dessas coisas, principalmente no uso da cor. Os motivos são da minha autoria, quer dizer, são voluntários, mas algumas coisas como a cor, textura e a organização surge como uma forma de transe, e não sei a organização dos elementos, como é que devem serem colocados. Portanto, não existe uma data, mas é possível quer dizer, como ponte, ir para uma outra forma, mas sem descurar em nenhum momento de valores centrais que exploro, que é a questão da textura, da cor, não é? A paleta é a mesma, mas os motivos dependem do estado do espírito. Por quê? Porque mesmo estando a trabalhar com essa temática que estava a referir, às vezes estou a me aventurar com essa questão do horizonte. Eu trabalhei com Zandamela, mestre falecido Samuel Alfredo Zandamela, e tínhamos uma forma de trabalhar juntos. E a colocação, ele tinha uma grande inspiração de Turner, Joseph Mallor de William Turner, o uso da textura. Mas, curiosamente, trabalhei com Vitor Souza. Então, essas coisas todas sempre aparecem. É possível que aparece transe. Por quê? Porque quem entende, quem conhece o Vitor, vai encontrar muita cor dele. Não vai encontrar, talvez, os motivos. Pode-se encontrar no desenho. Mas se encontrar, quem conhece o Zandamela pode vir encontrar uma textura que lembra o Zandamela, mas não efetivamente o Zandamela. Porque são essas influências que eu tenho. Tal como quando estamos a trabalhar com a cerâmica, vamos encontrar esse destino de uma forma inexplicável. Por quê? Dividimos os mesmos ateliês. Tens aí várias referências, não é? Uhum. Mas tem um trabalho muito próprio teu, que não está nesses artistas, é muito teu. Só uma provocação, 5 artistas moçambicanos que tu poderias citar. Quais são os 5 artistas moçambicanos que citarias? E porquê os citarias? 5 artistas 5 moçambicanos. Vou citar Zandamela por uma particularidade. Zandamela tinha um trabalho, ou tem um trabalho, que era um marinheiro, um piloto da marinha e pintor, não é, do mar, e curiosamente morreu afogado. É muito estranho, mas é a realidade. Mas nos contatos que nós tivemos e na busca, entendi que ele não estava amarrado a isso. Zandamela tinha uma forma de trabalhar, mas era um artista universal, da percepção da coisa, do conhecimento. E foi uma grande motivação para mim e tanto um grupo de colegas meus na Escola de Artes Visuais, sobre pegarmos um projeto quando ele descobriu que nós estávamos a trabalhar com esse tipo de figuras, como estou aqui. Ele levou isso como seu projeto e começou a nos oferecer o ateliê. E abriu a questão do termos que investigar. Nas artes visuais nós trabalhávamos, tinha investigação, mas ele motivou-nos nessa ideia. E uma coisa curiosa,
é que quando tínhamos que ir aos workshops, perguntávamos, vamos manter a nossa linha de produção do ateliê? Pois usava uma coisa muito interessante. Se eu chegava, quer dizer, tipo, fique livre. Então ele abriu isso. Mas também foi um artista que teve uma dimensão diferente do nosso... Há uma forma nossa moçambicana de logo... é de Moçambique, para quem conhece, mas ele trouxe alguma coisa nesse sentido, na textura, nos títulos. Eu lembro-me de um título particular lá, sobre o tempo, meu tempo. Ele tinha essa coisa. Então isso também fez com que pudéssemos ajudar. Vitor Souza, para mim, é curioso, porque mais tarde comecei a ter uma amizade com ele. Mas a primeira vez que eu vou ao Museu Nacional de Arte, acho que foi em 1994. E a obra que me cativou foi Vai Nascer o Filho do Feiticeiro. Vai Nascer o Filho do Feiticeiro traduz tudo aquilo que nós estávamos a discutir do outro lado, não no ateliê de cerâmica. Por quê? Porque as formas africanas de representação, a textura, a tatuagem, ele traz tudo. É estranho porque eu acho uma obra-prima que ele depois teve várias formas de trabalhar, vinho, mas aquele tem aquela coisa toda. Até seria uma escultura, se formos a ver bem, típica do Benin, em bronze, já, né? Eu começo a ver, mas depois começo a encontrar Vitor Souza, um homem. Essa obra tem uma autenticidade que as outras não têm. Sim! Todo o trabalho de Vitor Souza é completamente diferente, distante daquela pintura. É muito. Eu conheço a história da pintura. Sim. O Vitor Souza teve três filhos, três mulheres, Sim. e quando a esposa dele estava esperando o seu quarto filho, Sim. ele soube que é um rapaz. Sim. Por isso pintou aquele quadro. Ah, ok. Por Então, isso o Vai Nascer o feiticeiro... Filho do Feiticeiro, ele se refere ao filho mais novo. Ah, ao Chibo. Ao Chibo, o Ok, quarto filho. ok, tudo bem, não sabia. Então, é a primeira obra que eu começo a ter. Mas depois, ele sempre foi aberto com jovens. Nunca sentiu-se lá no topo, onde ele estava. Sempre puxou, seja quem for, deu oportunidade a qualquer um que estivesse perto dele. Como a parte humana do homem, essa parte... porque é preciso alguém para motivar. Algumas pessoas não estão abertas para isso. Isso motivou a mim e tantos outros artistas que até hoje, nas nossas conversas, depois de uma cerveja, aquele velho, não é? Por quê? Porque ele abriu-se, ele também descia, tornava-se nós. Okay. Então, volto, Malangatana. Malangatana, na verdade, para quem teve um sistema de educação sabia quem é Malangatana. É um pintor moçambicano que pinta quadros belíssimos. Isso é interessante, o que é belíssimo, o que é, quem pode traduzir o belo. É um miúdo que me encontrou, eu a fazer um mural de cimento. Depois, com a sua honestidade, o miúdo pergunta assim: tio, por que essas coisas de arte são bonitas quando são feias? Não é? Isso é bem interessante. São bonitas porque são feias. Isso sim, a pergunta dele. E eu nunca tinha entendido isso, mas depois eu descobri. Eu também no início achava que era feio. Mais tarde, quando comecei a investigar e a entender a arte no geral, percebi que, de fato, Malangatana tinha essa coisa de estar a seguir certos códigos sobre a identidade, não somente moçambicana, mas aglomerar as coisas, juntar as coisas e traduzir de uma forma a um nível internacional, ao seu trabalho, como ele fez, não é? Mas não somente na sua maneira de trabalhar e na sua, como indivíduo, as causas que ele também abraçou. É curioso, mas é verdade. Eu conheci pessoalmente Malangatana em 1994, mas eu vivia ainda na rua e ele estava na Associação dos Amigos da Criança e abriu espaço para nós irmos desenhar na Associação das Crianças. Então começamos a encontrar a ele. Eu não estava desenhando essas coisas, desenhava coisas como cowboys, coisas de Lucky Luke. E que 4 anos depois, o 5, viajava com ele. Quer dizer, ele abraçava essas coisas. É verdade que as pessoas têm sua maneira de perceber sobre como é que ele foi, mas eu tive
oportunidade de estar com ele algumas vezes e trabalhou com muita coisa. Quem conhece a biografia dele há de saber quais são as causas que ele abraçou. E dois, se lembrarmos-nos, em 2007, ele já estava doente na altura. Houveram cheias e o BCI organizou uma exposição beneficente que a primeira-dama, na altura, Maria da Luz, organizou juntamente com eles. Malangantana falou sobre a condição do artista, o sofrimento que o artista passava e que era necessário que o Estado e os de direito pudessem apoiar. Quer dizer, são poucos que clamam pelos outros. Ele estava, na nossa maneira de ver, tudo bem, mas sempre clamava por nós. Então isso acrescenta o valor dele. O quarto é o mestre Chisano, Alberto Mabungulano Chisano. Vi a entrevista dele há muitos anos, que a TVM fez, mas estando em 2008 eu comecei a frequentar o Museu Chisano e por meio disso, depois de ver a monumentalidade do seu trabalho, antes de conhecer a história pura dele, gostei da maneira como ele organizou o museu, da maneira como ele trabalhou as várias facetas do seu trabalho, a coleção. É interessante, o artista também, né, a sensibilidade que ele tinha em colecionar as obras dos outros artistas. E que eu prestei homenagem, se quem vai para lá de encontrar um retrato, perdão, que eu fiz, né, porque eu senti que ele também estava lá, mas qual era a presença independente da sua escultura. Eu fiz um retrato que a esposa também, por algum motivo, achou que devia fazer parte daquela coleção. Mas digo isso porque a maneira como ele apresentou o seu trabalho, que não nega-se, vai-se ao encontro dessa cultura nossa, ele juntamente com os seus contemporâneos, a identidade moçambicana, e dois, também como ele apresentou o nosso trabalho internacionalmente. Aqui tudo bem, mas como ele impôs a sua presença para ser esse embandeiro que nós temos. Não é? É preciso que se reconheça, não só por causa da história, porque é preciso ver o que ele também guardou para ele. Uma coisa é que estávamos a conversar, os colecionadores, não é? Tem que ter referências e com ele não só as pessoas adquiriram, as grandes empresas adquiriram, mas ele próprio manteve o seu espólio em cada fase do seu trabalho. Isso é o que nos inspira para que amanhã estejamos aqui. Então é uma das grandes figuras que nós admiramos, que eu admiro por acaso. E o quinto, para mim, por causa da dinâmica, o pensamento e a consciência da coisa, é o Gemus. Porque minhas histórias têm muitas coisas que alguém não vê, mas eu tenho uma memória grande. Eu só comecei a ver Gemus em 1993. Ele andava com o professor Bento, mas eu não estava nas artes. Eu estava em frente da Foto Lusitano, lá de Milano, e vendia cigarros. Eles andavam dali. Eu lembro-me dele. Eu tinha ver uma pessoa de cabelo que era o Bento. Mas depois de um tempo vou para lá e nós começamos a ver a maneira como ele trabalhava. Estamos a falar da maneira como ele trata a figura, a pintura, mas sem descurar da sua realidade. Ele é de Quelimane, trabalha com a bicicleta. E depois de eu ir a Quelimane, em 2010, com a experiência da bicicleta, eu começo a ver o trabalho dele e não entendi que ele estava a tratar este assunto de forma séria. Pensei que fosse uma coisa porque está a fazer. E depois, não há muito tempo, fui descobrir catálogos que estou a guardar já de 20 e tal anos, que ele trabalhava com isso. Então, e também a maneira como ele sobreviveu os tempos, não é? Hoje, o que ele é, e também nessa coisa do ensino, portanto, porque ele também engajou-se muito anos e anos e hoje está um pouco mais independente a desenvolver seus projetos, mas ele vai convidando, porque a plataforma que ele seguiu agora convida todos para que estejam lá a trabalhar. É verdade que eu ouvia a esposa, mas nós sabemos, né, como se diz, não existe uma... Por detrás deste há sempre aquele. E eu acredito que nos bastidores ele vai fazendo o seu trabalho. Já colaborou comigo
em alguns trabalhos que me deu independência de poder desenvolver isso, colaborou com tantos outros, e há muita gente que vê a ele também como uma das referências que acreditar, porque estamos a falar de pessoas que nos ajudam a acreditar por que trabalhamos nisto, não é? Porque a arte muitas das vezes é marginal, e sendo marginal, quais são as referências que podemos dizer aquelas pessoas sem consciência sobre a arte, não é? Como também geradora de rendimento. Eu sei que podemos pensar de forma intelectual, mas somos pessoas. Então podemos encontrar o Gemusse como um dos exemplos de que a arte pode gerar rendimento a partir do momento em que tu estás consciente e sem perder também a sua essência como trabalho, como intelectual, como produtivo de investigação, não é? Eu digo isso porque não é a primeira vez ele a desenvolver aquela iniciativa. Já havia feito há muitos anos e agora, quer dizer, todos nós já estamos a ver. E passa a ser, o espaço que eles estão a organizar passa a ser um espaço de prestígio. A pessoa quando vai para lá, pois ali. Pois eles já, vejamos, já foram, por exemplo, estão a participar nas feiras internacionais. Não é? Estamos a falar como singulares, não estou a buscar, por exemplo, como uma organização. Então, isso nos faz acreditar que é possível continuarmos a desenvolver as atividades, não só como produtores, como artistas, mas também como indivíduos que podem trazer um valor acrescentado dentro dessas coisas. Muito bem, Sanana, eu gostei muito das suas referências. Muitos desses artistas são os nossos clássicos, né? Nossas referências. E todos eles, de alguma maneira, ligam-te, né? Sim, olhando claro. aqui para esta pauta de cores, o Zandamela liga-te perfeitamente. Olhando aqui para a saturação, o Malangatana liga-te perfeitamente. A falta de saturação, excesso de elementos, busca pela identidade local, tudo mais. Olhando para a espiritualidade, está aqui o Chissano, né? Olhando para a essência e aquilo que é seres, e continuar a ser aquilo que és como um indivíduo, sem perder aquilo a humildade de onde tu vieste. Tens aqui o Vitor Sousa e tens também o Gemusse, né? Então, descreveste perfeitamente esses cinco artistas que... Eu até eu diria o seguinte: a maior influência que um artista pode ter no nosso trabalho não é aquela influência plástica, que a gente pode encontrar ali ligações diretas. É aquilo que nos influencia na nossa forma de ser, de pensar, de agir acima de tudo, que nos faz crescer e nos empurra para desafios novos, não é? É isso. Aqui teríamos muita coisa para poder conversar, Sanana. Claro. Temos aqui mais um universo de trabalhos de pintura, que disseste que muitos delas já têm dupla, têm séries, são séries que abrem, digamos assim, melhores possibilidades. São séries que começa, por exemplo, se nós vermos os nossos bairros e aquilo que é a deficiência de que encontramos no acesso ao transporte público, aquilo que é falaste há pouco tempo aí sobre a aflição, né? A necessidade, a carência e o caos causado em nós, causa em nós sobre essa necessidade de ter um equilíbrio social, está aqui, perfeitamente refletido. Sim, claro, porque isso é uma realidade. A pessoa quando sai a pensar que vai trabalhar, já sabe que tem que se preparar para uma luta, porque nós somos muitos em algum momento e o transporte é escasso e é muito difícil. Hoje em dia, para quem trabalha, vamos lá dizer, em qualquer lugar, sabe que começamos às 9 horas e terminamos às 14. Somos improdutivos por causa disso, porque temos problemas graves de transporte. É suposto que começamos a trabalhar às 7h30 para sairmos 15h30, sair. Mas é normal, a pessoa não chega, quem consegue madrugar, chega cedo e não encontra colegas. Começamos a trabalhar e 14 horas a pessoa tem que correr para poder ir para casa, não é? Então, mas essa maneira também não é muito bonita, não é? A pessoa perde muita coisa. Às vezes até não é efetivamente um roubo, mas porque aquela luta toda para entrar, às vezes só entra o corpo, deixou o sapato lá atrás, não é? Porque nós perdemos, quer dizer, tornamos-nos
irracionais quando a gente vê um carro para nos levar. Então, este trabalho, na verdade, tenta traduzir isso no sentido de uma espécie de clamor, não é? Para todos nós, porque não é um caso particular, né? E não temos infraestrutura ainda. Acredito eu que é mais por causa das vias, e temos, a nossa cidade não é grande, não é? É muito pequena, a razão pela qual nas horas de ponta começamos a ter um questionamento, e chapa é um problema. E a produtividade, se estivermos nessa situação, vamos atrasar mais, porque trabalhamos menos, produzimos menos, é mais ou menos nesse sentido. Olha, Tsanana, muito obrigado, né? Temos que... Não é que temos, mas o tempo nos foge, né? Ah, claro. O tempo nos foge, e as horas de conversa continuam, né? Muito agradecido por teres aberto este espaço de conversa para o Centro Cultural Brasil Moçambique, poder mostrar a todos que seguem a nossa programação, àqueles que estão interessados em conhecer nossos artistas. És um exemplo de artistas mais jovens que nós temos, já não tão jovem assim, mas digamos, mais jovem, dos mais jovens que nós podemos ter aqui em Moçambique, e que se torna cada dia uma referência, concilia a sua vida profissional, como académico, como docente, com a sua vida de artista, que superaste várias adversidades da vida, e que gostaríamos, penso eu que todos os teus pares gostariam imenso de poder ver mais exposições tuas, e fica aqui um grande desafio. Se me abrir espaço para isso, eu irei empurrar para que isso possa acontecer. Há aqui muita coisa que tem que ser mostrada. És dos artistas que faz poucas exposições, poucas e boas, digamos, né? Muito obrigado. Muito obrigado. O desafio aceito, eu estou aberto para a gente ir para isso, né? E acredito também que é mais ou menos como falávamos anteriormente. Essas coisas também acontecem quando é preciso que aconteçam. E este é mais um caminho para atingirmos esse nosso objetivo. Muito obrigado. Terminamos aqui mais uma palavra do artista. Muito obrigado por estar em casa, que nos acompanhou e que dedicou pouquinho tempo para acompanhar esta conversa com este artista espetacular aqui do meu lado. E continua neste momento de pandemia, continua em casa, fique em casa, se cuide da sua família. Muitíssimo obrigado a todos.